Lucas lamenta empate do São Paulo em Itaquera. Deixamos escapar 2 pontos. Tricolor não se aproveita de jogar com um homem a mais por 20 minutos e fica no 2-2 na arena. Lucas Moura lamenta empate do São Paulo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Foi um empate frustrante para o São Paulo em Itaquera. Depois de ficar na frente por 2 vezes no placar, o tricolor levou o empate por 2-2 em Falhase. Mesmo ficando com um a mais por 20 minutos após a expulsão de Caetano, não foi capaz de se aproveitar da vantagem para vencer o clássico. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. E clássico você esquece momento ou pontuação na tabela. É muito difícil jogar aqui com a pressão da torcida. Acredito que a gente se comportou bem, mas na minha opinião deixamos escapar 2 pontos aqui, disse o camisa. Lucas foi o autor do primeiro gol do jogo, logo aos 3 minutos. Ele tabelou com Caleri, recebeu em boas condições e depois marcou. Com o ponto conquistado, o tricolor foi a 15 pontos no Brasileirão. Entenda por que guerra de versões sobre salário pode melar de vez acordo entre São Paulo e Wellington. Clube e jogador negociam extensão de vínculo a 6 meses. Lateral esquerdo pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de julho. Há pouco mais de 2 semanas da data em que poderá assinar um pré-contrato com outro clube, o lateral Wellington nunca esteve tão distante de um acerto com o São Paulo para a renovação de seu vínculo com a equipe. Uma guerra de versões entre os dois lados dessa negociação, travada longe dos microfones, torna o acordo muito difícil, o que é admitido tanto por cartolas tricolores como por representantes do atleta, ainda que ninguém crave o fim das conversas. Na última semana, os supostos valores de um novo salário de Wellington abasteceram as conversas de torcedores e as acusações entre os participantes das negociações, sempre em off, quando a fonte pede para não ser identificada. O que se admite é que as cifras pedidas pelo jogador e as oferecidas pelo clube estão muito distantes uma da outra, com pouca margem de flexibilização. Nesta semana, o repórter Gabriel Sá publicou que Wellington teria pedido R$800 mil mensais mais luvas, o que o colocaria como um dos maiores salários do elenco. É a cifra que circula no Morumbis e que foi informada também ao G. A reportagem, representantes do lateral negaram a informação. Segundo essas pessoas, o valor seria muito inferior, mas cobra-se uma valorização relevante, já que o Wellington teria vencimento semelhante ao de atleta recém-promovido da base, apesar de estar entre os profissionais há cerca de 4 anos. Nem dirigentes do clube, nem representantes de Wellington revelam qual foi a proposta enviada pelo clube. Especula-se que o valor represente o triplo em relação ao salário atual, porcentagem que o São Paulo trata como próxima a seu limite, mas que não satisfaz o atleta, considerando seus vencimentos tidos como muito baixos. Como tem contrato até o dia 31 de dezembro, Wellington pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho. Equipes como Botafogo e Internacional já foram citados como interessados, para se transferir como agente livre em janeiro. Dirigentes tricolores dizem que manterão as negociações até que o jogador informe ter assinado com outro time. Além disso, reforçam que o lateral será utilizado enquanto tiver vínculo com o São Paulo. Wellington tem sido titular com Luiz Zubeldia e contra o Internacional, quinta, completou 6 partidas no Brasileiro, o limite para que ele possa se mudar para outra equipe da Série A neste ano. O São Paulo, que domingo enfrenta o Corinthians, não pretende poupá-lo para evitar o 7º jogo enquanto as negociações continuam. De acordo com o balanço financeiro tricolor, publicado em abril, o clube detém 100% dos direitos econômicos do lateral, mas pode vê-lo partir sem receber nada por isso. Em um caso recente semelhante, o meia Igor Gomes, em fim de vínculo, assinou um pré-contrato com o Atlético Mineiro. Houve negociação entre os clubes para uma liberação antecipada em que o São Paulo ficou com 10% dos direitos do jogador. O fato de o contrato de Igor Gomes terminar em março de 2023 facilitou o acordo, celebrado no fim da temporada anterior. Wellington era reserva de Caio Paulista no ano passado, e o clube dava como certa a permanência do titular, que no movimento surpreendente trocou São Paulo pelo Palmeiras. Esperava-se vender Wellington para a Europa. Ele quase se transferiu para o CSKA em setembro, e por isso, o São Paulo não abriu negociação antes de janeiro, quando se viu forçado a negociar com o lateral após a saída de Caio Paulista. O elenco tricolor tem também o jovem Patrick para a posição, mas ele ainda é visto como imaturo. Por isso, a busca por um lateral esquerdo é prioridade. Alex Sandro, que deixou a Juventus e tem passagens pela seleção, é o alvo, mas dirigentes admitem se tratar de um negócio difícil pela vontade do jogador de permanecer na Europa e pelos valores envolvidos.
Entenda a tática de Zubeldia para Lucas e Luciano jogarem juntos no São Paulo. Zubeldia escalou o jogador como ponta, mas com função de armar jogadas junto de Nestor. Ficou o sentimento de que o São Paulo deixou 2 pontos escaparem no empate de 2-2 no clássico contra o Corinthians, na Arena Neoquímica, pela 9ª rodada do Brasileirão. O tricolor ficou 2 vezes em vantagem e teve bom desempenho com um time que lembra o que venceu a Copa do Brasil no ano passado, com o retorno de Rodrigo Nestor na posição de meia pela esquerda. A diferença foi a parceria entre Lucas e Luciano. Muito pedida pela torcida, a dupla mostrou bom entendimento. Os dois participaram das jogadas de gol, puxaram contra-ataques e abrem ainda mais possibilidades para a sequência da temporada. O esquema tático é o mesmo de sempre, 1-4-2-3-1. Dessa vez, Lucas jogou pelo lado direito, com Rodrigo Nestor na esquerda e Luciano centralizado. Quando a bola rolava, Zubeldia adaptou a movimentação e o time formava quase um quadrado no meio-campo. Lucas se movimentava da direita para dentro e Nestor da esquerda para dentro. Os dois jogavam como autênticos meias, recebiam a bola vinda de Luiz Gustavo e Alisson e organizavam a jogada. Ora tocavam curto, ora lançavam e ora escolhiam conduzir, como no lance do primeiro gol. Esse posicionamento resolve um problema antigo no São Paulo, o fato de Luciano não ter se adaptado à função de meia como tanto tentou Rogério Ceni. Luciano sempre foi, e a essa altura da carreira, pode-se dizer que sempre será um ponta de lança, um segundo atacante que precisa de um centroavante prendendo a defesa para driblar e chegar no gol. Quando ele precisa buscar a bola numa zona mais afastada do gol, perde velocidade e explosão. Já Lucas Moura voltou da Europa como ponta e Dorival mostrou que ele era um perfeito meia. No time que venceu a Copa do Brasil, Lucas jogava centralizado com Nestor pela esquerda e Wellington Rato na direita. Zubeldia aproveitou essa dinâmica, mas com Luciano. Ele fica junto de Calleri prendendo a zaga e buscando a área toda hora, sem poder recuar e buscar a bola. Essa é a função de Lucas. O primeiro gol é a ilustração perfeita da dinâmica ofensiva do tricolor. A jogada começa lá na saída de 3 com Luiz Gustavo e chega em Lucas, que sai do lado para armar. Outro que ganha com a configuração é Calleri. Centroavante de mobilidade, ele consegue sair da área a toda hora e tem Luciano pronto para aproveitar os espaços deixados. No lance do gol, Calleri tabela com Lucas e leva um zagueiro do Corinthians, deixando a defesa completamente exposta. Lucas aproveita esse espaço e conduz até fazer o gol. O possível retorno de Thiago Mendes faz o time ficar ainda mais vertical nessas chegadas, já que o meia tem a característica de chegada na área que Alisson e Luiz Gustavo não possuem. O treinador até citou que é preciso de um jogador na zona média. Falei com Thiago Mendes. É um jogador que pode nos aportar ao plantel. Não é um plantel muito grande. Sofremos a lesão do Pablo Maia, conseguimos repor com o rendimento alto de Alisson, de Luiz Gustavo, com Galopo ou Bobadilla. Seria para incorporar um jogador na zona média, que é muito importante no esquema de jogo. Tomara que dê certo. A ideia é contar com o reforço e encaixá-lo no novo time, com Lucas como meia pela direita e Luciano como segundo atacante, para a sequência do Brasileirão e os duelos contra o Nacional, nas oitavas de final da Libertadores. Carlos Miguel marca Luciano como otário em foto após confusão em Corinthians x São Paulo. Goleiro e atacante se estranharam no jogo da Neoquímica Arena e acabaram advertidos. Após gol do São Paulo, a confusão em campo e cartão amarelo para Carlos Miguel e Luciano. Carlos Miguel publicou uma foto no Instagram e marcou Luciano como otário no post, depois do empate em 2-2 entre Corinthians e São Paulo nesta tarde, na Neoquímica Arena, válido pela 9ª rodada do Brasileirão. Pouco depois, o jogador do tricolor respondeu em uma rede social. Os dois protagonizaram uma confusão depois do segundo gol são paulino. O goleiro do Corinthians empurrou Calleri, e Luciano saiu em defesa do companheiro. O camisa 10 partiu para cima de Carlos Miguel. Jogadores dos dois times discutiram buscando acalmar os ânimos. Tanto o goleiro do Corinthians como o atacante do São Paulo receberam cartões amarelos do árbitro Ramon Abatiabel. Em sua rede social, o camisa 22 marcou as marcas que o patrocinam nas chuteiras e luvas, e marcou em cima do atacante a página Otário. O goleiro do Timão, com a advertência, será desfalque na partida contra o Internacional, em Florianópolis, na quarta-feira, pela 10ª rodada do Brasileirão. Em negociação com o São Paulo, Thiago Mendes acompanha clássico em camarote na Arena. Jogador esteve acompanhado de parceiros do seu empresário. Volante negocia retorno ao clube. Thiago Mendes esteve na Neoquímica Arena para acompanhar o clássico entre Corinthians e São Paulo,
Veja aqui os lances da partida. O jogador, que pertence ao Al Rayyan, do Catar, esteve no CT da Barra Funda no sábado e tem negociações para retornar ao tricolor. O volante acompanhou o jogo do camarote da Talens Esportes, do empresário Paulo Pitombeira. Ele publicou uma foto acompanhado dos agentes Adilson Leão e Pedro Moraes, também da empresa. O jogador de 32 anos deseja voltar ao clube em que jogou até junho de 2017, quando foi vendido ao Lille, da França. Pelo tricolor, entrou em campo em 147 vezes, com 12 gols entre 2015 e 2017. Atrás de um jogador para o setor depois da lesão de Pablo Maia, a diretoria tricolor identificou em Thiago Mendes uma boa possibilidade de reforço ao elenco. Agora a negociação está nas mãos do grupo de empresários do jogador, que tem bom trânsito com a QFA, a Liga do Catar, responsável pela operação dos clubes do país.